graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo habita em vós. Eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos rapidamente nos dois Jesus que nós temos visto em nossos dias. Talvez você não entenda essa questão de dois Jesus, mas eu vou explicar. É porque, na verdade, existe o Jesus que o sistema religioso criou e existe o Jesus que a Bíblia menciona a seu respeito. E o Jesus criado pelo sistema religioso é um Jesus totalmente diferente do Jesus da Bíblia. Vamos analisar algumas questões, algumas diferenças para que você venha entender melhor essa questão. Primeiro é que o Jesus criado pelo sistema religioso, ele aceita dízimo de todo mundo, inclusive de órfão, necessitado e viúva. O Jesus que a Bíblia menciona, ele não cobrou dízimo de ninguém. Aí você pode falar o seguinte, mas Leandro, Mateus 23, ele não estava alertando a dar o dízimo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dai o dízimo do entre, do cominho, do moinho, e negligencias o mais importante da lei, que é o amor. Deveis, pois, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Beleza, mas você tem que entender que ali ainda prevalecia a lei. Jesus era judeu, e o judeu tinha que dar o dízimo. E ali era o período da lei. Ali o que prevalecia era a lei. O Novo Testamento começa com a morte do testador e não com o nascimento. É isso que você tem que entender. Então Jesus, na graça, ele não ensinou ninguém a dar o dízimo, nem os apóstolos. Note que após Cristo morrer e ressuscitar, quantas vezes ele cobrou o dízimo de alguém? Quantas vezes você viu o apóstolo de Cristo cobrando o dízimo de alguém, de alguma igreja? Você já viu as 7 igrejas da Ásia, que está registrada em Apocalipse, dizimando? Você já viu a igreja de Gálatas dizimando? Você já viu a igreja de Coríntio, a igreja primitiva, a igreja de Éfeso dizimando? Não. Porque ali era graça. E na graça não existe dízimo. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus que aboliu a lei e nos deu a graça. E na graça não há dízimo. Mas o Jesus criado pelo sistema religioso cobra dízimo de tudo e de todos. Esse é o Jesus que o sistema religioso criou. O Jesus que não sabe a diferença entre a lei e a graça. Segundo, o Jesus criado pelo sistema religioso é o Jesus que pune severamente o seu filho quando ele erra. Aí é por isso que vocês vê algumas pessoas que cometeram um ato pecaminoso e estão muitas vezes 3, 6, até 1 ano sem tomar ceia, afastados das atividades da sua congregação, do templo sob o qual ele frequenta. Porque esse é o Jesus do sistema religioso. O Jesus vingativo. O Jesus que você não pode falhar. Porque se você falhar, você vai ser disciplinado e vai ficar afastado. Chegando até a ser excluído. Esse é o Jesus criado pelo sistema religioso. Que é diferente do Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não ensinou isso. Não ensinou isso. Quer ver? Lá no Getsêmani, quando os soldados romanos foram prender Jesus, o que Pedro fez? Pegou a espada e cortou a orelha do soldado. O que Jesus fez com Pedro? Lhe orientou: Pedro, quem com ferro fere, com ferro é ferido. Guarda a tua espada. Cristo lhe orientou que ele não deveria fazer aquilo. Quer ver outro exemplo? Judas era ladrão, roubava,
O capítulo 12 de João fala sobre isso. Ele roubava. Lá quando aquela mulher quebrou um perfume aos pés do Salvador, enxugou com seus cabelos, Judas falou, achou aquilo errado. Mas o texto vai falar que Judas achou aquilo errado porque ele era ladrão, ele roubava. E quantas vezes Judas ficou sem tomar ceia? Quantas vezes Jesus, o Jesus da Bíblia, que não é o Jesus criado pelo sistema religioso, deu alguma disciplina em Judas? Jesus sabia que Judas seria o traidor. Nem por isso deixou de chamar de amigo. Amigo, tu traz o filho do homem com um beijo. Judas nunca ficou sem tomar ceia, devido às suas falhas. Ou você acha que os apóstolos não falharam? E quantas vezes ficaram sem tomar ceia? Sabe por quê? Porque o Jesus da Bíblia é diferente do Jesus do sistema religioso. Pedro cortou a orelha do soldado, como eu falei. E Jesus, o Jesus ressurreto, o que foi que ele fez? Capítulo 21 de João, um jantar. E convidou todos os discípulos para jantar com ele. E estava lá quem? Pedro, que outrora havia cortado a orelha do soldado. Estava lá com ele. Por que Pedro não ficou de fora? E Jesus fez questão com que Pedro ficasse sabendo da sua ressurreição. Avise aos meus discípulos e a Pedro. Por que Pedro não ficou de fora do jantar? Porque o Jesus criado pelo sistema religioso é diferente do Jesus da Bíblia. Terceiro, o Jesus criado pelo sistema religioso é o Jesus que ensina as pessoas a pagar o preço. Olha, você fez isso, você fez aquilo, agora vai pagar o preço. Você é um zombador, vai pagar o preço. Você fez isso, vai pagar o preço. Onde na verdade muitas vezes você não está zombando, está falando a verdade. E onde chega a verdade, a mentira não prevalece. As pessoas dizem que você está zombando e porque vai pagar o preço. Pois é. Esse é o Jesus do sistema religioso. O Jesus que as pessoas têm que pagar o preço. Porque ele ensina isso. Aí por isso você vê as pessoas subirem monte, descer monte, passarem não sei quantos dias em oração, barganhando com Deus. Porque esse é o Jesus criado pelo sistema religioso. O Jesus que você tem que pagar o preço, você tem que fazer barganha. Eu dou aqui e recebo ali. Esse é o Jesus criado pelo sistema religioso. Se eu não pagar o preço, eu não vou obter vitória. Esse é o Jesus que o sistema religioso criou. E o Jesus da Bíblia? Totalmente diferente. O Jesus da Bíblia, ele já pagou o preço por nós. Está escrito no livro de Hebreus. O preço já foi pago. Eu não tenho que pagar mais nada. Isaías falou, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou. Ele pagou o preço por mim. Eu não tenho que pagar mais nada por isso. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Veja que detalhe interessante. Porque pela graça sois salvos. O texto não está falando que você vai ser salvo, que você será salvo. Não. Porque pela graça sois, você já é. Porque pela graça sois salvo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você já é salvo. Esqueça esse Jesus criado pelo sistema religioso, que prega que você tem que pagar o preço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não tem que fazer nada. Nada. Porque você já é
salvo. Você já é salvo. Você não merece a salvação, mas o fato dela ser de graça, graça já diz, favor imerecido. Você não merece, mas Cristo te dá. Esqueça esse Jesus maluco que tem sido anunciado pelas religiões. Esse Jesus que a religião criou. Esse não é o Jesus da Bíblia. Nunca foi o Jesus da Bíblia. Esse Jesus de pagar preço nunca foi o Jesus da Bíblia. Quarto, o Jesus criado pelo sistema religioso é um Jesus que gosta de animar o povo. É por isso que você entra em algum templo e você vai receber vitória. Hoje a sua luta acaba. Hoje você vai ser abençoado. Hoje você é isso. Hoje você vai ser aquilo. Você não sei o que. Isso e aquilo e tal, lá vai. Esse é o Jesus criado pelo sistema religioso. Aí começa. A minha vitória tem sabor de mel. Receba a vitória. Esse é o Jesus criado pelo sistema religioso. Esse não é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus de vitória, 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 não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele é sincero e fala a verdade. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o Jesus da Bíblia. No mundo você terá tribulação, aflição. Você passará por dores, por dificuldades. E no capítulo 16 de João, o Jesus estava falando com os seus discípulos: olha, vocês também serão perseguidos. Eles me perseguiram. Da mesma forma vocês vão ser perseguidos. Não pensem que vocês são maiores do que eu. Não pensem isso. Da mesma forma que eu fui perseguido, vocês também vão ser. Quantas e quantas vezes Jesus não alertou isso aos seus discípulos? Aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus que ensina a verdade. E não o Jesus criado pelo sistema religioso, que gosta de fantasiar a história. O Jesus que gosta de remendar, inventando uma coisinha aqui, inventando uma coisinha ali. Não, 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 não. Esse é o falso Jesus. O Jesus da Bíblia é o Jesus sincero, o Jesus honesto, que é diferente do Jesus do sistema religioso. Quinto, o Jesus do sistema religioso gosta de estar no templo. Olha que maravilha! Aí você tem que ir ao templo. O templo é a casa de Deus. Já eles usam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que naquele tempo já existia a casa do Senhor? Será que naquele tempo que isso está escrito em Salmos, o templo de Salomão já estava feito? Será? Será? Aí o pessoal fica usando versículos isolados. Deus está aqui. Aí você chega no templo, aí está lá o líder religioso, o pastel, que quer ser pastor de todo jeito. Aí diz: aqui é a casa de Deus. Aí você vai para as Escrituras, Atos 7:48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O Altíssimo não habita. Aí quando você chega no templo, o líder religioso diz que ele habita. Que maravilha! Que coisa contraditória. Quem está com a razão? O líder religioso ou a Bíblia? Que delícia! Aí você não examina as Escrituras, acredita em quem? No líder religioso, é claro. Porque o líder religioso fez uma lavagem na sua mente. Então, o Jesus do sistema religioso é assim. É um Jesus que gosta de estar no templo, que é diferente do verdadeiro Jesus na Bíblia, que diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7:48.
Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está escrito. Ele não habita. Mas você sabe qual é o lugar que ele habita? É fácil. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você quiser orar ao seu pai, vá no seu quarto e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto o recompensará. Tão simples. Por que que o Criador falou que estaria no seu quarto e não no templo? Por quê? Então por que que você vai ao templo ao invés de ir no seu quarto falar com o Criador? Por quê? Você alguma vez já parou para fazer essa pergunta a si mesmo? Por que que está escrito que ele habita no templo? Ele não habita no templo, está escrito. Mas está escrito que ele está no meu quarto quando eu faço orações a ele. E daí então você também se pergunta, por que ao invés de ir para o meu quarto, eu vou para o templo? Questões que valem a pena nós pararmos e examinarmos. O Deus, o Cristo, criado pelo sistema religioso, é o Cristo totalmente diferente das Escrituras Sagradas. Sexto, o Jesus criado pelo sistema religioso, ele gosta de batizar as pessoas nas águas. É maravilhoso. Aí você é dirigido até um rio e lá você é batizado nas águas. Aí o seu líder pergunta se você vai arcar com as despesas do templo, porque agora você faz parte da família de Deus. Você vai ter que dar o dízimo, porque você agora é batizado e tal. Esse é o Jesus do sistema religioso, que gosta de dar banho nas pessoas. Aí pega o exemplo de porque Cristo se batizou, mas Cristo se batizou para se cumprir a justiça, né? Para se cumprir a justiça. Por isso que Cristo se batizou. Ele mesmo disse a João. Mas o povo não entende isso. Mergulhe o povo nas águas e aí então você vai ter que ter compromisso com o templo, dando dízimo, oferta, isso e aquilo. E o Jesus da Bíblia? Será que ele ensinou isso mesmo? Ou isso foi uma criação? Será que o Jesus da Bíblia falou que de fato nós teríamos que descer das águas? É interessante, né, que João Batista ele falou, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Interessante, né? Que Paulo falou em Efésios 4, 5, um só batismo. Um só batismo. Um só batismo. E o João Batista disse que Cristo iria batizar com o Espírito Santo. No capítulo 1, no versículo 5 do livro de Atos, é interessante quando o autor diz o seguinte: João batizou, passado, né? Batizou é passado. João batizou com água, mas vós sereis, futuro, batizados com o Espírito. Aí eu lhe pergunto, qual é o batismo correto? O batismo nas águas ou o batismo no Espírito? Paulo diz, repito, Efésios 4, 5, um só batismo. E se Cristo iria nos batizar com o Espírito Santo, qual é o verdadeiro batismo para nós hoje? Com o Espírito, é claro. O batismo nas águas foi um aio, passou, foi sombra. Hoje o batismo é no Espírito. Romanos 6,3. Paulo é claro ao falar que nós, todos nós, fomos batizados na morte de Cristo e ressuscitados com Ele. Acabou-se esse negócio criado pelo sistema religioso. Esse falso Cristo de que tem que ser batizado nas águas, isso e aquilo. Acabou-se, isso passou, já era. Isso foi um aio. O batismo é no Espírito. Vós
seres batizados no Espírito. Sétimo, o Jesus criado pelo sistema religioso é o Jesus que gosta de gastar dinheiro com templos luxuosos, templos religiosos. Esse é o Jesus criado pelo sistema religioso. É por isso que você vê o Templo de Salomão e vários templos, mais de 40 milhões de denominações cristãs por aí afora, cada um proclamando uma verdade, cada um querendo estar certa. Aí eu te pergunto, quantas verdades existem? Uma. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Singular. Só existe um caminho. Só existe uma verdade. Só existe uma vida. Cristo. O Cristo da Bíblia. Mas o Cristo que o sistema religioso criou, ele gosta de construir templos. Investir em megatemplos. Onde o verdadeiro templo, cada dia que passa, vem sofrendo. 1 Coríntios 3,16 fala que nós é quem somos o templo. Nós. O templo somos nós. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita. Então o que é que você vai fazer no templo sabendo que ele não habita e que ele não está lá? Sabendo que você que é o templo, veja que coisa interessante. 1 Coríntios 3,16, você é o templo. Então se você é o templo, o verdadeiro templo, o que é que você, sendo o templo, vai fazer no templo de pedra, sabendo que lá ele não está? O que é que você vai fazer? Responda-me, por gentileza. Você é o verdadeiro templo. 1 Coríntios 3,16. 17 também. Você é o verdadeiro templo. Se você é o verdadeiro templo, quem é o falso? Você é o verdadeiro. Então quem é o falso? O templo de pedra. Então o que você vai fazer no falso templo? Mas esse é o Jesus criado pelo sistema religioso. O Jesus que exige que você vá ao templo. É o Jesus que ainda não colocou na sua cabeça de que você é o templo, cujo Deus se preocupa e supra as necessidades. Aí você vê, as pessoas, ao invés de contribuírem para a necessidade do verdadeiro templo que está perecendo, preferem levantar o falso templo. Por isso que cada dia que passa você vê, e religiões em cima de religiões. Em cada esquina tem um templo. Em cada esquina tem um templo. Onde o verdadeiro templo muitas vezes está na rua. O verdadeiro templo muitas vezes está ao lado da sua casa passando necessidade, com a conta de luz atrasada. O verdadeiro templo muitas vezes está ao lado da sua casa, quando abre o seu armário não tem sequer 1 quilo de feijão para comer. E você preocupado com o falso templo. Eu tenho que dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, e começa. Porque se eu não der, e por aí vai, não sei o que e tal, lá vai. E o verdadeiro templo perecendo. Pois é. O Jesus criado pelo sistema religioso te engana. Oitavo. O Jesus criado pelo sistema religioso é o Jesus que gosta de colocar fardos por cima das pessoas. Esse é o Jesus criado pelo sistema religioso. O Jesus que gosta de colocar fardo. Você não pode usar calça. Porque essa calça aí é muito ligada. Essa calça aí é assim assado. Tem até igrejas que proíbem de irmãos usarem calça jeans porque é do diabo. Coloca fardos. A mulher tem que usar saia. Porque calça é para homem. E é bonitinho. Já que calça é para homem, você coloca uma calça coto e vá ao templo. Coloca uma calça coto e vá ao templo, já que calça é para homem. A mulher não pode se maquiar. Homem não pode estar de bermuda.
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é fardo. Isso é religiosidade. Esse é o Jesus criado pelo sistema religioso. Mas o Jesus da Bíblia é diferente. O Jesus da Bíblia não coloca fardo em ninguém. Vinde após mim, aqueles que estão cansados. Eu vou aliviar suas dores. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não coloca fardo nas costas de ninguém. Quem coloca fardo é o Jesus criado pelo sistema religioso. Abra os seus olhos. Lá no Jardim do Éden, se você parar para analisar, o Criador deu ordem para o ser humano dominar e cuidar de todas as coisas. Porém, ele não deu ordem para que um ser humano viesse dominar o outro. Adão, tudo isso é teu. Cuida, cultiva. Mas ele não criou Eva para ser dominada por Adão. Criou para ser auxiliada, ou seja, auxiliar Adão. Esse é um detalhe importante. Eva não foi criada para ser dominada, mas para auxiliar Adão. Que Deus vos abençoe. Amém.